Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Vamos ler, 1 Coríntios 10, verso 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como entendido, julgai vós mesmos no que digo. Não é o cálice de bênção que abençoamos a comunhão do sangue de Cristo? E não é o pão que partimos a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Veja Israel segundo a carne, os que comem o sacrifício não são participantes do altar? Mas que digo, que o ídolo é alguma coisa, ou sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam é aos demônios que sacrificam e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Amém? Ensinar com a fé. Quem crê nisso dá glória a Deus? Quem crê nisso dá glória a Jesus? Pode ser sentado, Deus abençoe toda a igreja. Como todo mundo pode perceber, Paulo traz uma noção do evangelho para a igreja da qual ele pastoreava, sobre a questão da idolatria, das práticas religiosas inconcebíveis, daquelas que Deus condena, e passou a doutrinar a igreja também sobre isso. Mas não é o meu foco aqui hoje, e o que o meu Senhor me pediu para pregar, ok? Hoje Jesus vai falar sobre essa igreja aqui, sobre comunhão. Ele vai tratar sobre comunhão e o vínculo dela. Bem, a moda é a filosofia, a moda moderna agora é esta: a prioridade são as relações, é a interatividade humana, ok? Mas a pergunta que fazemos aqui nesta noite é a seguinte: nós assumimos Cristo para priorizarmos o homem, ou o que ele pensa acerca de nós, ou Cristo? Então, a primeira coisa que eu quero trazer para você é o texto de 1 João, capítulo 1, verso 3, sobre natureza de comunhão. E o que é comunhão? Associação, contribuição, participação religiosa. No caso, Paulo usou os 3 princípios predominantes que eu vou tratar com você também nessa noite aqui. Mas começando por esse texto que você vai ler aí, 1 João 3, leia alto. Amém. Natureza de comunhão. O que a Bíblia fala sobre comunhão religiosa? Que é a base do que Paulo quis tratar aí. Tem muitos irmãos aqui que já viram o pastor Daniel pregar sobre isso aqui, mas preste atenção no que Deus vai falar hoje aqui. Eu costumo dizer aqui em cima desse púlpito o seguinte: ele sabe, ele conhece a verdade, mas na hora de aplicar, ele não aplica. Então não há diferença nenhuma para aqueles que estão lá fora agora, indo para o inferno e para a condenação. Conhecimento sem prática aqui, para nós não é válido. Não subestime a voz do Espírito que fala aqui. Mas, se tratando de comunhão bíblica, e o que a Bíblia fala sobre ela, há uma natureza. E o texto que você abriu aí em 1 João 1, verso 3, diz o seguinte: que a comunhão que a Bíblia fala, ela origina de Cristo. É relativa dele, provocada por ele, antes de chegar para nós. Não é fabricada aqui, por intermédio de relações
por intermédio de carismas e contatos humanos. A comunhão que a Bíblia prega, ela parte de Cristo para nós, dele para a igreja. Então nós temos que nos informar sobre isso. Porque se você entrar aqui no mérito do que cada um pensa, de como deve tratar, corresponder às questões religiosas, aos pensamentos diversos sobre religião, vai gerar um debate estrondoso aqui, e ninguém vai ter um senso comum sobre essa opinião ou essa questão. Mas qual o papel da igreja? Reunir todo mundo, mandar para Cristo e perguntar para Ele o que Ele pensa. Que é o que você veio fazer hoje aqui. E se você não tiver interessado sobre essa questão, a nível de expressões, de comunicados da verdade de Cristo, a melhor coisa é ir lá se consultar com a mãe de Iná, porque você está mais apto para isso. Porque se a minha fé corresponde a Ele, eu devo me dirigir a Ele e perguntar: Senhor, Jesus Cristo, como que eu devo corresponder àquela ou àquela outra situação? Não é o que o povo está fazendo agora. Paulo fala em 1 Coríntios 1:9 a mesma coisa. A comunhão que nós cremos é aquela que parte de Cristo para nós. Não vem por intermédio ou alimentada por sentimentos, por pensamentos, por opiniões ou interesses humanos. É de Cristo para nós, é como Ele quer, é como Ele deseja que a comunhão deve chegar para nós. Mas, coisa interessante, só aqui nesse ponto aqui. Bom, eu estou nesse momento interessado em criar um vínculo com Cristo de comunhão e trazê-lo para andar comigo na minha vida. Trazê-lo às minhas realidades, a minha situação, o meu caminhar, o meu viver no dia a dia. Até aí, maravilhoso, lindo, todo mundo diz, entra na minha casa, entra na minha vida com a maior naturalidade. Mas na prática, ter comunhão com Cristo é deixar com que Ele prevaleça sobre aquilo que você exerce na vida. É Ele estar associado, ou como contribuinte, ou como participação em tudo aquilo que você executa. Comunhão de Cristo para a igreja, para o indivíduo que professa a fé, é isso. Aonde ele entrar, o que ele falar, ou com quem ele falar, tem que ter um sentido cristão, tem que ter um sentido que agrade Jesus. Algo que pareça com Ele, que tenha o rosto dele, mas não é o que eles estão praticando. Não é o que o movimento evangélico representa agora. A igreja nunca relativizou como relativiza agora os princípios da fé. Ela só aplica quando interessa. Mas comunhão não pode estar partida, dividida. Ela tem que estar intacta, preservada. E nós entendemos que ter uma vida com Cristo é isso. Se você vai entrar num bordel, Ele vai entrar com você. Se você vai entrar numa discoteca para dançar, então Ele vai entrar com você. Que você está dizendo que Jesus está na tua vida, então Ele vai entrar com você. Se você vai assaltar um banco e dizer para o cara, não para o alto que eu vou levar tudo. Jesus está lá com 3 jotão junto com você participando também. Porque Jesus está na minha vida. Só que não é assim como as pessoas tratam literalmente a relação com Ele. Ele só está quando convém. Quando alguém morre, quando alguém está no hospital, quando tem uma dificuldade, quando tem uma situação extrema, ali Jesus está com ele. Fé em Deus é o que eles dizem. Mas Bíblia existe para isso, para te orientar. Uma vida com Cristo é uma vida contínua. É uma vida presente. Ele não sai e entra. Ele permanece. Então tudo que o crente pensa, tudo que ele faz, tudo que ele fala, até com quem ele convive, tem que ter um sentido cristão. Vou entrar no mérito daquilo que ele viveu como exemplo. Muitos dizem que ele andou com qualquer tipo de pessoa. Mentira. Que ele estava no meio de gente que não presta. Mentira. Ele acolhia quem vinha até ele. Mas comunhão estabelecida, Ele não estabelecia com qualquer um, amigão.
O meu Senhor não tinha comunhão com qualquer um. Lê a Bíblia direito. Paulo usa uma expressão que é a seguinte: o partir do pão e o cálice. Por quê? Porque esse é o sentido comum da igreja, aonde o Senhor estabeleceu, ou celebrou, ou comunicou comunhão. E com quem ele comunicou, estabeleceu e compartilhou comunhão? Com as prostitutas, com os bandidos, com os pobres, com os necessitados. Lê Mateus 26, 26 para você ver. Com quem ele partiu o pão e celebrou o cálice, amigão? Ele ajudou, atendeu, acolheu quem o procurava. Mas ele andou, se associou, contribuiu, participou só com pessoas especiais, chamadas e reconhecidas no Evangelho como discípulos, seguidores. Ele não é Deus de prostituta, de canalha, de safado. Se eles vierem aqui, ele está de braço aberto para receber, mas comunhão só com quem obedece e segue ele. Tá? Pode englobar tudo isso que eu estou falando aqui. Põe a mãe de Ná lá para você ver se ele não manda lá para fora. Põe lá o Padre Bento, o Padre Francisco, o Padre João Paulo II, para você ver se ele vai partir o pão e partir o cálice com eles. Partir comunhão. Estabelecer comunhão. Não. E o que traiu ele mandou para fora ainda. Agora, irmãos, é importante isso que eu estou dizendo aqui, hein? Porque estão querendo tornar barato, estão querendo transformar a palavra comunhão em um ato popular, um acontecimento popular, um momento onde todo mundo pode participar, e chega do jeito que quer, e entra como quer, e fala como quer. É como está acontecendo a situação hoje. A comunhão está tão barata para essas igrejas que estão pregando por aí, que eles ministram ela, falam dela de maneira espontânea, como se todo mundo estivesse aqui, entendeu? Alvos dessa realização, dessa experiência com Cristo. E não é bem por aí não, amigão. A Santa Ceia já é a pura representação dessa negligência que eu estou te dizendo aqui, aonde qualquer pessoa comum hoje entra dentro da igreja evangélica e come disso e bebe isso com a maior naturalidade, como se ele fosse um, e não é. Mas está sendo tratado dessa maneira porque a igreja tem a visão comercial e quer que a comunhão seja um voto popular, que seja um acontecimento popular, um acontecimento comum na sociedade, mais um acontecimento religioso do que confessional, do que um momento de fé. Então meu Senhor não andou, não se associou, não compartilhou, não participou com gente que não quer se converter, com pessoas que não querem se arrepender. Ele não se meteu com qualquer um. Vai ler a Bíblia, vai ler a palavra de Deus. Veja lá quem estava dentro do barco com ele. Veja lá quem estava presente em todos os acontecimentos, ao ponto de relatarem tudo aquilo que eles ouviram e viram. Vê se tem o nome de algum popular aí no teu evangelho e na tua Bíblia. Não tem! Mas eles querem tornar Jesus isso: um gestor público, um filósofo, um religioso, desses que estão por aí pacificando, ecumenizando, reunindo religiões, fazendo a filosofia religiosa acontecer. Não é o meu Jesus, não é o meu Senhor, não é o Evangelho. Porque o meu Senhor Mateus capítulo 26, verso 26. Quando ele se reúne com quem é dele. Testifica? Então tem três classes predominantes do que se traduz comunhão na Bíblia Sagrada. Eu vou falar a primeira dela aqui, e que Paulo utilizou muito bem, sobre a questão religiosa, o comportamento da igreja sobre isso, que é a associação. 1 Coríntios 10, 17, leia. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão.
um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. O que Paulo determina isso na fé? Outros textos que o pastor eu vou citar aqui para você já. A vida cristã conjunta, comunidade, igreja, ok? Entendeu? Diz amém. A igreja, a vida cristã conjunta, participa de realidades objetivas. Realidades objetivas. O que nos reuniu aqui? Qual o acontecimento? Qual o propósito? O que está no centro das nossas atenções? Qual a razão da nossa reunião? Do nosso culto racional aqui? O pão e o cálice, o Cristo crucificado pela nossa vida, pela nossa salvação. É a partir dele que esse culto está sendo realizado aqui agora. E os nossos objetivos com esse culto aqui é atingirmos a vontade daquele que tem o poder de salvar e nos libertar e nos curar, se nós crermos. Não existe conjunto de culto, obra realizada pela bênção do Criador e do Salvador, se o objetivo dessa reunião aqui não for ele, o que aconteceu lá. Então Paulo já começa, olha irmãos, a comunhão que nós cremos é aquela que parte do mesmo pão, Cristo. Todos nós comemos do mesmo pão, da mesma palavra, do mesmo Jesus, do mesmo ensinamento, da mesma doutrina. Não tem comunhão sem isso para as escrituras sagradas. Como eu ouvi esses dias no Facebook, uma pessoa que entrou lá dizendo que o pastor, eu sou cheio de teologia e pouca prática, começando que ela nem me conhece, mas já falou isso. Mas o que ela queria dizer é o seguinte, que nós não estamos nos reunindo por uma causa social, que nós estamos investindo na pregação da palavra. É a opinião da maioria, que o Jesus que deve ser levado em consideração aqui agora é aquele que beneficia ou que organiza o caos. Mas Paulo fala que o Jesus que prevalece no Evangelho é aquele que alimenta a igreja com o pão que ele tem para dar. A sua carne, a sua vida, o seu exemplo. Nós cremos numa comunhão que parte de Cristo. Nós cremos numa comunhão que é provocada por Ele. Nós temos numa comunhão que está sujeita a Ele, que tem um sentido comum, uma unidade comum, um só parecer. Que Paulo também trata aí, que não pode haver comunhão fora da experiência subjetiva do crente. Não pode haver comunhão se o crente não estiver sujeito a Cristo, porque se a comunhão vem dele, a minha preocupação é ele, não é o que você pensa de mim. Ah, mas eu quero viver uma aventura religiosa. E qual aventura religiosa que você vai viver agora? Eu vou entrar numa outra religião, vou ter uma convivência com outros religiosos, vou ter uma discussão com outras confissões, etc. E aí vira politicagem pura, porque você não foi consultar o que Jesus pensa sobre isso e não foi convidar para ver se ele também quer, nesse teu namorico, com os santos, com as entidades, com os necromantes ou até mesmo com os bispos da igreja de Roma, né? Bom, é radical? É radical? Como não? Lógico que é. Daí Paulo fala lá no texto de 2 Coríntios 6,14. Eu já vou já para Jesus também, fica tranquilo aí, filho. 2 Coríntios 6,14. Lê bem alto aí. E que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o fiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos. Você que está me ouvindo aqui, ídolos aqui, é qualquer santo venerado aí, tá? Ok? Pois vós sois o santuário do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Enfim,
as coisas têm que estar separadas. O que é de Cristo é de Cristo, o que é da religião é da religião. O que é de Cristo ele quer para ele, o que não é dele, ele manda para a religião. Mas diríamos o seguinte: não há uma experiência de comunhão fora de Cristo, não há comunhão fora dele. A comunhão tem um sentido comum. A comunhão que a palavra de Deus prega, ela é comum, ou seja, ela tem um único parecer, ela tem um propósito específico. E Paulo fala da incompatibilidade. Olha, vai lá, pastor Daniel, pregar na igreja católica agora, entendeu? E o padre vem pregar na tua. Ridículo, amigo. Vamos se encontrar na rua lá e vamos resolver a parada, porque a Bíblia é a Bíblia e ponto final. Mas eu vou lá pregar lá para quê? Para estabelecer o quê? Para ser jogado para fora, porque a hora que eu começar a abrir a boca, os caras vão querer bater em mim. É incompatível. Não tem liga. As confissões, os dogmas são diferentes. Religião é isso. Como que eu, como pastor, vou aceitar outras religiões, se Deus é contra? Se a Bíblia é contra? Se a palavra de Deus condena, é que nem a homossexualidade. Como que eu vou poder aceitar um homossexual como cristão na minha igreja? Posso considerá-lo como humano, mas como cristão de maneira nenhuma. Então essa opinião forte que a Bíblia tem sobre as coisas, essa doutrina que tem ou que se rege na Bíblia sobre as situações que nós estamos vendo acontecer nesse mundo aqui, não pode ser desclassificada, desvalorizada para a política ser exercida, para que esse relacionismo aconteça aqui, para que esse ecumenismo seja implementado, como está sendo, já por muitos pastores, por muitas igrejas evangélicas também. É mais ou menos isso. Você quer ter comunhão com Cristo? Prioriza Ele. Porque a comunhão que Jesus vai dar a você, ou produzir a você por intermédio do seu Espírito, prioriza, enxerga só Ele. É subjetiva, está sujeita exclusivamente a Ele. E se nós queremos nos unir aqui, é a partir do mesmo pão, da mesma palavra, da mesma verdade. Ah, mas cada um tem o seu pensamento. Monta uma casa de caridade então. E pica fora da igreja, sai, abandona as escrituras, larga Jesus e segue o socialismo. Vai ser marxista. Mas se você levar Jesus para a tua vida, para a tua prática de vida, você vai ser obrigado, como eu, como todo cristão, deixar com que ele prevaleça naquilo que você se associa, ou está associado, porque ele também quer participar, ele quer estar lá. É que nem um crente, quando ele resolve casar e ele pega uma pessoa do mundo para montar essa família. A pergunta é, vai dar certo? Pode ser que sim, como pode ser que não. Porque a incompatibilidade é um fato. Vai botar um camarada dentro da casa para morar com ela, com a cabeça diferente da dela, você acha que vai acontecer o quê? A hora que acabar o fogo, filho, a realidade chega. E daí chega para o pastor e fala, ah, pastor, não deu certo. É lógico que não vai dar certo. Você vai querer dizer para ele, entendeu? Me ama Jesus, ele vai te dar um tapa na cara e vai te mandar para o inferno. A igreja é isso. Vamos botar um monte de religião aqui dentro aqui, vamos fazer um culto ecumênico em pró aqueles que morreram na queda do avião, que agora é moda. Morreu, caiu o avião, todo mundo se reúne lá para fazer uma homenagem, que nem aqueles que morreram lá em Santa Catarina na discoteca que queimou. Que sinceramente, eu não iria lá por vergonha de saber que crente morreu dentro de discoteca. Está fazendo o que lá? Nós vamos lá, um ato ecumênico, e vai pastor, e vai evangélico, e vai crente. Ora, as coisas que os homens sacrificam para os ídolos, não são dos ídolos? O que é feito, praticado ou adorado fora de Cristo é de quem? Fora da vontade dele, é para quem? Não é para o diabo que Paulo está falando aí? Quer convidar Jesus para ter um relacionamento profundo com a tua vida? Procura saber com quem você está associado. Porque ele vai adorar participar da tua vida. E saber com quem anda, com quem você se relaciona, até mesmo na questão religiosa, mais ainda na questão religiosa.
João 10,16. Lê o texto aí, bem alto. Pode ler, Senaco. João 10,16, bem alto. Tem um rebanho e um pastor. Tem uma única igreja na terra, e não é a igreja católica e não é a igreja evangélica. Porque o que Jesus está falando aí, o que é? É uma igreja constituída a partir de fiéis. Não prevalece o caráter da instituição, mas da fé individual, daquilo que as pessoas viveram com ele. É a ligação que ele quer com você e comigo aqui. Tem um pastor só. Se a gente for levar em consideração o que ele está falando aí, não vai dar esquema. Seja na questão religiosa ou na questão social, nós vamos ter conflitos, e vamos ter sim. Porque o Senhor Jesus vai querer participar desse elo, dessa ligação que está sendo feita entre você e aquela rodinha lá fora, e não vai dar boa coisa não, porque ele não vai aceitar que falem alto com ele, e que a palavra dele seja ocultada por interesses alheios. Pastor é frouxo, ele não. Pastor pode ser safado, esse pastor aqui não. Ele quer o rebanho dele, no aprisco dele, para ele ser pastor e pastoreá-las como ele quer. Dá para estabelecer política nisso aí? Não. E uma coisa que o meu Senhor demonstra nesse texto, como em João 6,57 também, que a igreja, as ovelhas dele, ele quer que vivam por ele. João 6,57, quem come da carne dele, bebe do sangue dele, vive por ele. Vive em torno dele. Isso é Bíblia, queridos. Isso é a palavra de Deus nos ensinando acerca daquilo que nós devemos executar a nível de relações, de convivência, e tomarmos o máximo de cuidados para não estarmos pervertendo a aliança de Cristo com as nossas vidas, para manter relações que ele não aceita por interesses próprios. Estou levando Jesus para esse esquema e ele não vai. Estou levando Jesus para esse esquema e ele não vai. Teve um acontecimento agora, quando o Francisco veio aqui para o Brasil, que ele entrou numa igreja Assembleia de Deus, e o pastor foi lá apertar a mão dele. Que educação! Eu não ia ser educado assim não, eu ia falar para ele: amigão, pode ficar no lado de fora aí, se você entrar aqui, eu vou trocar você naquela sala e vou fazer uma oração por você. Vou meter a mão na tua cabeça e vou repreender o diabo. Porque ele, a igreja dele, cometeu 1500 anos de crime contra a doutrina e a Bíblia, e outros crimes também humanos, humanitários, genocídios. Agora o cara entra aqui dentro da igreja e quer dizer o quê? Que o Jesus que eu professo é o mesmo que o dele? Fogo nele! Porque o meu Jesus que eu professo e o que está na Bíblia não aceita Maria como corredentora dele não. Não aceita Maria como mãe dele e mediadora, coisa nenhuma. Só nesse quesito. Pau nesse cara aí, manda ele embora. Vai cantar outra em freguesia aí. Nossa, mas que falta de educação, pastor. Meu Senhor faria o mesmo. Como fez lá no templo, arregaçando com aquela porcaria religiosa que estava arquitetada, alimentada por subsídios financeiros de Roma, por um acordo político entre Israel e Roma. Deus não participava daquela droga lá, mas em compensação ele teve uma atitude severa para deixar claro o que era aquilo lá, que de repente pode ser o que o teu Jesus não está fazendo agora, que o teu Jesus não está reagindo agora, porque tem coisas que você age de maneira educada, de maneira cautelosa, que ele não faria o mesmo. Colocaria os ídolos no seu lugar e deixaria claro o que Deus pensa sobre eles. E eu não estou falando de chutar santo, não estou falando de quebrar santo, até porque se alguém me der eu vou quebrar a pedido dele, do dono daquilo, certo? Que a libertação é dele, não é minha. Eu só estou aqui para pregar. Mas respeito religioso na Bíblia não tem conversa. Respeito religioso não se fundamenta no Evangelho. Para isso tem igreja,
para dividir a igreja do terreiro do catolicismo e das outras confissões. Onde a palavra de Deus tem que ser pregada, tem que ter liberdade. Porque não há experiência com Cristo sem sujeição. Não tem comunhão fora dele. Você está indo aonde? Ah, Senhor, estou indo lá fazer uma amizade lá, você não me leva? Não, é como os irmãos dele, entre aspas, não genéticos, mas os irmãos da família que ele veio e se encarnou, disseram para ele: onde você vai? Ah, eu vou na festa lá do tabernáculo com vocês. Não, vai não, vai lá para os teus discípulos, porque eles não queriam. Vai lá fazer milagre lá, e deixa essa festa para nós. Daí o Senhor disse para ele: meu tempo não chegou ainda, né? Esperou eles ir na frente. Depois foi e chegou lá no oculto e fez o que no meio daquela festa? Foi ser o que ele era. Foi pregar, foi falar a verdade. E teve gente que ainda ouviu ainda. Convida ele para você ver, para que ele esteja associado aí com as tuas relações públicas e as tuas experiências religiosas. Padre Fábio, vai lá. Leva Jesus para levar um papo com o Padre Fábio, para você ver o que vai dar. Hã? Você acredita no voto dele? Como é que chama? Não? Castidade? Você acredita no voto de castidade dele? Ah, fala a verdade, velho. Pelo amor de Deus, como ser ingênuo? Como ser ingênuo? Eu não sei pelo que ele é traído, mas sinceramente, casto para mim, ninguém mais é. Só Jesus na causa. Mas, eu posso chamar ele de meu irmão. Eu não posso chamar de irmão, muito mais dizer que ele tem Jesus. A não ser que ele tome uma decisão séria na vida dele, de separar o que não é e acatar o que é. Daí Jesus faz aliança com ele também. Até então, não pode haver comunhão, porque não é compatível a fé que ele professa com a fé bíblica. Por mais que ele esteja aí soltando algumas coisas carismáticas acerca da fé evangélica, não quer dizer nada. Vamos esperar para ver o que esse cara vai falar, porque se ele contar tudo que ele viu lá dentro da igreja católica, vão prender ele, vão matar ele. Começa por aí. Dá uma salva de palmas para Jesus. Vamos perguntar para ele o que ele acha sobre a Opus Dei. Segunda coisa sobre comunhão que se traduz: contribuição, que é uma meta que tem na comunhão. Filipenses 1, versículo 5. Leia em voz alta em nome do Senhor Jesus, por favor. Que é a segunda classe predominante da comunhão. Ou seja, se eu quero comunhão, se eu entendo sobre comunhão de Cristo, me preocupo com que estou associado. E Jesus participa disso, pois estou sujeito a Ele. E se tenho interesse de, na comunhão, contribuir com alguma coisa, ou metas do tipo de estabelecer comunhão, é isso aqui. Filipenses 1, versículo 5. Leia alto. Leia bem alto. Sabe o que Paulo está dizendo aí? Se eu quero contribuir, se eu tenho uma meta com a comunhão que quero, eu tenho um propósito de generosidade. Quero ser generoso. Então, quando a minha generosidade for se tornar uma ação prática, para benefício de alguma coisa, ele diz assim: Igreja de Cristo, vamos trabalhar pelo progresso do Evangelho, meus irmãos. Porque a nossa generosidade não está em torno do pobre, não está em torno do fraco, não está em torno do comprimido, do sofrido, não está em torno dos conflitos e do caos. A nossa generosidade é fazer com que o Evangelho progrida, com que ele cresça nos corações, com que ele seja pregado. Se a igreja tem uma meta, a meta dela está aí. Se a minha comunhão com Cristo, Ele participa dela, vem dele para mim,
a contribuição que ele me orienta não é a juntar todo mundo aqui para dar aulas econômicas, para dar aulas psicológicas, estabelecer um livro de autoajuda para as pessoas não sofrerem tanto com a vida. É ensinar, é pregar, anunciar o evangelho puro para que elas possam se arrepender, se converter, se crerem. Quer ser generoso? É com a obra, é com o ministério que faz valer o evangelho na vida das pessoas, no coração e na mente delas. Quer dar uma de bonzinho? Quer ser generoso a nível de relações sociais, de amizades? Quer ser bem visto pelas pessoas? O teu propósito não é Cristo, é o mundo. Desculpa dizer isso para você. E se alguém discordar, pela verdade, querido, prove de que podemos ter experiências com relações fora de Cristo, que Deus aprove, sem que Ele participe, e que a contribuição que está sendo aplicada lá, a generosidade, seja para Ele. Pelo amor de Deus, estão mais falando do pobre, do necessitado, do aflito, que Jesus se preocupa mais do que dele mesmo. Se ele está sendo trocado por pobre, por fraco, por necessitado, como que ele vai se sentir? Quem é maior e quem é mais importante agora? Quem precisa ser amado, buscado, valorizado agora? Então, se o Senhor Jesus fosse para uma missão hoje com a igreja dele, nesse mundo que estamos, ele ia levar o kit material para alimentar a parte física daquela pessoa, mas ia dizer para a igreja: mas leva o pão também, leva o evangelho, leva a verdade, porque se ele não crer na verdade e no evangelho, de nada vale o pão do ventre que ele vai querer comer. Querem ser reconstruídos, querem ser admitidos pelo social, como é que chama lá? Habilitação, inseridos na sociedade. Não é o papel da igreja, filho. Não é o papel da igreja. Não se sensibilize pelos homens mais do que a Cristo. Você está pecando contra Cristo. Você está pecando contra a comunhão. Se nós formos fazer um balancete aqui, de que a generosidade está pendendo mais para o lado humano, para o lado antropológico, do que para o próprio Salvador e para a própria igreja dele, está tudo errado aqui. Eu não sei porque Deus mandou eu pregar isso hoje aqui. Mas o fato é, você vai querer ensinar o próprio Salvador como ele deve lidar com as pessoas? Você vai ensinar o próprio Salvador, ao dono da igreja, como ele deve lidar com a igreja e orientá-la num tempo tão difícil como este? Está louco? Está maluco? Senhor, vem aqui. Eu preciso do Senhor convivendo comigo, as minhas experiências com as pessoas e com a vida e com o mundo que estou. Qual deve ser o meu comportamento em relação àquelas pessoas religiosas? Qual deve ser o meu comportamento frente a elas, entre elas? Jesus diria, se ele estivesse aqui como os apóstolos pregaram: você precisa favorecer o evangelho mais do que elas e você. Mas Senhor, eu vou ser prejudicado e elas também. Então você vai ter que escolher. A mesma coisa Paulo diz em Filipenses 1:12, Filipenses 1:27, 28, o que é mais importante da fé. Efésios 6:19, a Bíblia não brinca. Se nós temos uma meta com a comunhão, o favorecido será Cristo, a quem nós devemos contribuir. Diz o nome dele. Para quem nós trabalhamos aqui? Para quem nós trabalhamos aqui? Para quem nós trabalhamos aqui? Fraternidade, liberdade e igualdade. Isso no evangelho não existe. Sem Cristo não existe. Isso aí é uma ideia maçônica. Quer fazer obra social? Pega na mão do diabo lá fora que ele está te esperando, amigo. Porque o que Jesus quer nessa noite é sentar na mesa com quem quer servir ele. E é com esse que ele vai partir o pão e tomar o cálice. É com esse que ele vai perguntar se eles querem viver só da mesa dele, e se saíram da mesa dos demônios, se largaram as coisas do mundo e aqueles que estão compartilhados com esse mal. Porque ele quer uma igreja santificada, ele quer uma igreja dele. Marcos 16, verso 15 ao verso 18, diz a palavra de Deus o que é o evangelho, como referência para você que está me ouvindo aqui nessa noite.
O que é o evangelho, hein? Ele decide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Porque o propósito do evangelho, que é arrependimento, conversão e perdão dos pecados, é que ele seja conhecido, anunciado, pregado. Essa é a nossa meta generosa nesse ministério, fazer com que essa obra cresça, fazer com que essa mensagem chegue aos corações. E nada disso pode interferir, nem filosofias, nem relações, nem amizades, nem comprometimentos sociais. Amém? Amém. Amém, coisa nenhuma. Vamos ver o que você vai fazer depois desse culto hoje. Vamos ver o que vai ser você naquela classe de aula. Vamos ver o que você vai ser dentro daquele emprego. Vamos ver o que você vai ser dentro do teu lar, da tua casa. Vamos ver o que você vai ser nas redes sociais. Vamos ver o que você vai ser. Hoje eu vou sair sem Bíblia, sem cara de crente. É mais ou menos por aí. Mas por que você vai ser Jesus nesse propósito? Porque se eu for eu não posso participar. Ah, pelo amor de Deus. Daí meus irmãos mandam lá para mim, lá, pastor Daniel, a nova moda agora, boate evangélica. Ah, bar evangélico. Ai, Senhor, tem misericórdia. Me ajuda aí que eu vou cair. Qual o propósito de nós mudarmos um rosto diferente para Cristo, para que a sociedade seja enganada? Bota Jesus do jeito que Ele é, para vermos o que eles pensam e como eles vão se manifestar. Não é isso que nós estamos aqui nessa noite fazendo. Pode ser o que eu estou pregando aqui, se não esteja gostando, mas é bíblico, é dele. Mas eu não gosto, pastor, por isso que você nunca entraria numa igreja evangélica, na vida, se todos os pastores estivessem pregando o que eu estou pregando aqui agora. Está cheia porque mudaram a cara de Cristo, e favorecem e contribuem mais com os homens, e com as suas ideias, com as suas vontades, que propriamente dito, com o processo e o progresso do Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E Evangelho não é coisa social, não é filantropia, nem antropologia. Para você que entende melhor aqui, não temos um sistema religioso para lidar com o caos. A igreja recupera pessoas para oferecê-las para Cristo, não para a sociedade. É bem inverso do que está sendo pregado aí fora. É para inserir essa pessoa no corpo de Jesus, não na sociedade. É bem diferente do que estão pregando aí. O membro, o corpo funciona para agradar o cabeça, que é Jesus, e não a sociedade. Estão mudando tudo aí. E por isso que de repente alguns irmãos que estão no nosso meio hoje aqui não estão tão satisfeitos, tão realizados de repente com essa igreja na tua vida. Porque nós estamos pisando na tua marmita e você está tendo dificuldades e sofrimentos por causa disso. Por não poder ter a liberdade para fazer o que você gostaria de fazer com uma pessoa comum. E não tem como nós servirmos a Cristo sem sacrifício e sem padecimento. Não há como nós vivermos essa fé que eu estou pregando aqui sem consequências, sem ódio contra nós. O mundo vai nos odiar com o que eu estou pregando aqui, se você for praticar na tua vida e na tua experiência pessoal. Mas é o caminho da comunhão com Cristo. Ele é a natureza dessa comunhão. Ele é a origem disso tudo. Parte do pão e do sangue para nós, não de homem nenhum. Vivemos por Ele e em torno dEle. E tudo que eu faço, Ele participa. E tudo que eu realizo em torno dEle. Para favorecê-lo e enriquecê-lo com as minhas práticas e com a minha obediência. Isso não é radicalismo e fanatismo. Isso, segundo a Bíblia, é evangelho. A igreja se separa de tudo, ela é distinta de tudo que os homens criaram aqui, desde a Torre de Babel. Deus fez questão de ter uma igreja fiel para Ele. É o sonho dele. E deu um filho para isso, e você entra aqui para estragar. Pastor, hoje eu vou trazer a minha mãe.
Toma cuidado, pastor, não prega tão forte, porque ela não vai aguentar. Vou mandar você e a tua mãe para casa, então. Porque eu não posso me fazer infiel a Cristo, no que Ele mandou me pregar, para poder ter a tua satisfação e a permanência dela aqui. Ela vai entrar com um santinho lá no bolso e nós vamos dizer para ela: ô minha senhora, isso aí tem lá em Piraporinha, a fábrica lá em Pirapora. Entendeu? Fabricar essa coisinha que você está levando aí no bolso. Viu? E Deus se desagrada de qualquer culto religioso idólatra. Tá? Quem idolatra e venera santo vai para o inferno, segundo a palavra. Os idólatras não vão herdar o reino do céu. Ela vai babar, ela vai xingar, ela vai virar pirueta. Da mesma forma como eu poderia tratar a nível de questão religiosa, necromância, invocação de espíritos, entendeu? Aquele dia sagrado que vai lá visitar morto, qual é? Dia dos finados, que muito evangélico vai botar a flor pro morto. Aonde está isso na palavra? Mas pastor Daniel, se o senhor falar, eles não vão ficar, então que vão embora. Mas saibam da verdade, conheçam a verdade, porque os que vão ficar para partir o pão e tomar o cálice segundo o que Jesus quer, como Ele quer, a comunhão que parte dele, está em torno dele, aleluia, glória a Deus, maracamburiaster e ostéria. É que nem o pastor esses dias que eu fui lá, na verdade, em 10 minutos, falar de vários atos ecumênicos que já aconteceram no meio evangélico, denunciar nome de cantor, nome de pastor, que é favorável já à questão do diálogo interreligioso, que eu venho denunciando isso há anos, e fui falar também daquela cantora, a baixinha que canta lá, como é o nome? Da Assembleia de Deus, Cassiane, que foi numa marcha para Jesus católica. Daí você vai pegar uma indivídua dessa, como também a Ana Paula Valadão, que cedeu música evangélica para padre cantar. Qual o intuito de você fazer isso? É porque Jesus é o centro. Jesus é o centro. É só isso que eles sabem falar agora. Jesus é o centro, a igreja é uma coisa só. E até o sociólogo lá fora sabe que isso não corresponde. Porque há divergências de doutrina, de pensamento e de prática, minha gente. Agora não, eu estou usando isso como ferramenta de evangelismo. Ah, então leva a palavra, leva Jesus para essa coisa aí, entendeu? Leva Jesus, ele vai chegar, vai pegar o microfone e vai dizer o quê? Vai dizer o que eles não querem ouvir. Idólatras! Idólatras! Olha, tem um carismático ali agora, Chagalagalagalaia, Locoloia, Andolia, Luioloia, Laia, tá, é africano, está falando em africano. Daí eu falo assim, que fenômeno que é esse? Ele foi batizado com o Espírito Santo. Teve pastor admitindo o movimento carismático como um movimento de renovação para a igreja católica. Você está de brincadeira comigo, rapaz? Jesus e a Maria lá na frente dos caras. São dessas coisas que o pastor estou lembrando aqui agora. Então eu sei que você pode estar lembrando mais do que eu. Porque é tanta coisa que a gente fala todo dia, tantas ocorrências escabrosas nesse meio. Mas isso está sendo praticado e está sendo aceito aos poucos. Se você for fazer o levantamento, hoje não tem mais crente. Já não tem mais crente de opinião, formada pela palavra de Deus. Abriram a mão, ficaram tudo frouxo. Estão mais aptos para a política do que para servir a Cristo. Mateus 10, versículo 34, lê para mim, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Terceira parte dessa classe predominante sobre a comunhão que Jesus prega, que é a participação. Mateus 10, 34. Pode ler, cenáculo. Se a comunhão que nós temos aqui foi gerada pelo Espírito Santo a partir de Cristo, ela não pode de maneira nenhuma abandonar quem o gerou. Se essa comunhão que Jesus colocou na minha vida, ela existe, então está aí Jesus te dando uma noção do que seria essa experiência dentro da sua família. Então a espada dele, a palavra dele, a opinião dele, a fé que ele nos anuncia, vai te acompanhar em tudo que você realizar ou fazer até dentro da tua própria família, onde a Bíblia também é a favor de que se respeite pai, que se respeite mãe, que se respeite familiares. Então você vai levar isso com você.
E qualquer um ali que queira tirar isso de você, você vai ter que tomar uma decisão muito forte: ficar com eles ou com o teu Senhor. Então quem pensa que ele veio trazer paz, erra. Está aí, Mateus 10:34, ele não veio trazer paz, ele não veio apaziguar, ele não veio ecumenizar, ele veio dar palavra, caráter, vontade, personalidade para a igreja que ele pastoreia. E lá dentro da casa dele, entre a família dele, não é diferente, porque a hora que ele precisa tomar uma decisão a favor de Cristo, essa comunhão que ele vive é dele, é de Jesus, é com ele. Senhor, é contigo agora, não é pai, não é mãe, não é família. A prioridade agora é o que o Senhor quer na minha vida, e vai viver as consequências. Mas tem gente que não aguenta, arrebenta no meio do caminho, porque o papai vai lá e fala para ele assim: mas filho, fui eu que te gerei. E a mamãe: filha, fui eu que te amamentei. E alguns ainda recebendo mesada, e alguns ainda recebendo algumas remunerações, alguns outros de olho na grana do pai que vai morrer, da mãe que vai morrer, e querendo a herança que tem direito, e assim vai. Daí os caras chegam aqui na igreja, querem impor essa lei para mim. Eu também tenho família, e não sou um bicho no que eu estou pregando aqui, mas eu tenho que administrar essa comunhão que Jesus tem comigo aqui agora, diante das opiniões diversas, da opinião pública até da opinião familiar. Já me tentaram impedir no que eu faço aqui, muitas vezes dentro da minha casa, entre a minha família, entre os meus familiares, e eu tive que saber lidar com a situação. Às vezes não vão gostar mais de mim, porque a opinião que eu tenho está formada, decidida, porque eu tenho um parecer formado diante daquilo que eu tenho que ser, ou como eu tenho que executar. Vocês não vão gostar de mim, tudo bem, eu vou fazer o quê? Mas eu entendo que essa é a vontade de Cristo para a minha vida e ponto final. Se eles não vão me aceitar depois disso, isso é uma outra coisa, eles que respondam. Mas deixar de honrar a Cristo no teu parecer, na tua execução de vida, fazer o que Ele te pediu, priorizá-lo para ficar com pessoas próximas que te amamentaram, segundo o evangelho que ele prega, é traição com ele. Então você tem que ver com quem você vai ficar nessa história toda aí. Porque comunhão também tem essa parte importante, que é participação dele e com ele. Quem é esse sujeito? Quem é essa primeira pessoa? Papai e mamãe? Você está participando com quem? Você tem que dizer: é com Jesus, pastor. Tem alguns aqui que vão dizer: porcaria nenhuma. Filho, diante do que eu estou pregando aqui, você não ia conseguir nem namorar, você ia ter que casar direto. A hora que você for sentar naquele namorinho, aquela coisinha de ferve, panela que ferve, se você fosse implementar uma vida cristã, esse beijo de língua aí, você pode ter certeza de uma coisa: o cara ia te largar na hora se não fosse crente. E ela também. Pode ter certeza, não tem como a gente conseguir estabelecer o que o mundo está estabelecendo agora diante do que eu estou pregando aqui. Mas você tem que escolher entre quem você vai adorar, servir e amar, priorizar. Porque a comunhão que a palavra de Deus defende é aquela onde o Senhor, aí sim, Ele é a luz disso tudo. E é como uma lamparina acesa. Se você entra num ambiente escuro, ela ilumina logo todo aquele ambiente por intermédio daquela luz que Ele transmite. E o crente é isso. Paulo fala de uma palavra bem salgada dentro da igreja, porque ele se baseia no que Jesus falou: sejais sal na terra e luz no mundo, luz nas trevas. Ou seja, aquilo que nós pensamos e que nós fazemos precisa resplandecer Ele. E todos que vão ser alvos dessa luz precisam entender quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Deus, a quem estamos destinados a servir e nos sujeitar. Então, como podemos admitir uma comunhão que foi criada nele, mas que nessa experiência agora que estamos vivendo aqui, não está cercada daquele que a gerou? Não é mais Jesus agora, não é mais Ele que nós estamos preocupados. O que nós estamos preocupados aqui é pacificar, unir, por intermédio de um acordo,
religioso. É lindo e maravilhoso, mas para a palavra de Deus é abominável. Pode ser lindo e maravilhoso para o mundo, mas para a palavra de Deus é perversidade. Você entrou dentro da igreja para tomar uma decisão. E se você não a tomou, você tem que tomar. Tem muito crente aqui que está na Santa Ceia do Senhor e não tem vergonha na cara para cear. É traidor do corpo e do sangue, porque vive uma vida dupla. Vive uma vida dupla, sustenta uma vida dupla. E nós não aceitamos irmãos aqui nessa igreja assim. Não aceitamos chamar de irmão pessoas que vivem duas caras. Não aceitamos. Não concordamos. Baseado nisso que você ouviu hoje aqui. Desde o momento em que você disse: Jesus Cristo, eu te aceito como único Senhor, Salvador, Ele te preparou, se é que preparou, para que um dia Ele pudesse sentar nessa mesa com você, certificado de que você não senta mais em nenhuma outra. Está aqui o pão, está aqui o cálice. Fazei isso em memória de mim até o dia que eu venha. E baseado nisso Paulo pregou, baseado nisso Paulo anunciou a verdadeira comunhão dos santos, a verdadeira comunhão de Cristo para esta igreja. Não podeis sentar na mesa dos demônios e na mesa do Senhor. Não podeis viver uma vida dupla. Alguém vai ter que ser favorecido. Nós vamos ter que amar mais um, porque os dois não dá para servir ao mesmo tempo. E é assim como as pessoas estão vivendo nesse momento. Ocultas, escondidas, retraídas, para não serem identificadas como crentes verdadeiras com Cristo, porque sabem que vão sofrer, sabem que vão ser odiadas e perseguidas por causa disso. Dizem que a perseguição só está no Oriente Médio, mas diga a você que a perseguição também está aqui desse outro lado. Também está aqui para o lado da América, irmão. Só não vem porque a igreja não tem caráter, porque se tivesse, estaria chegando para nós essa perseguição também. Estaremos vendo também muitos irmãos nossos sendo perseguidos, odiados e até mortos. Porque tem uma irmã aqui na nossa igreja aqui, que só pelo fato de dizer para o pai e para a mãe, que ela não ia entrar numa igreja católica para participar de um casamento do irmão dela, o pai partiu com faca para cima dela, para violentar. E apanharam do pai. Ela e o marido dela. Só o fato de dizer: eu não vou entrar na igreja católica. Como não entraria numa igreja apóstata, evangélica, uma dessas que vocês estão vendo por aí. E se eu entrar, vou levar meu Senhor Jesus, tá? Se eu for, Ele também vai. E nós vamos fechar aquela festa para pregar, para falar a verdade de Cristo. Eles não vão querer te levar. Agora o bonitão vai lá no batismo, ele vai lá no casamento e respeita a ele, a ela. Você está no altar do ídolo, você está lá adiante, aonde as coisas são executadas, sacrificadas para aquilo, e você acha que não tem problema isso? Daí vai perguntar para os pastores de hoje: pastor, bispo G, eu gostaria, pastor, de ir num casamento de um irmão católico meu, o que eu faço? Yahoo.com. Daí o bispo G responde: querido, para não escandalizá-lo, fiz-me fraco para ganhar os fracos, fiz-me tolo para ganhar os tolos. Porque eles pegam aquele texto sem contexto para fazer crime. Você tem que dar bom testemunho, pode ir, mas quem falou casou duas vezes já. O bicho está mais sujo do que pau de galinheiro, entendeu? Como os outros que eu já falei também aqui. Então para ele tanto faz, vai lá para a igreja católica, casa teu irmão lá, e toma uma por mim, só falta ele falar. Depois vai para a festa, toma uma por mim lá, tá? Toma um para você e um para mim também. Liberou geral. Se eu tenho um irmão da minha família que vai casar numa igreja católica, eu digo assim: olha, em respeito a você, faz o seguinte, casa lá, faz o negócio teu com o santo lá, faz a porcaria lá no civil, eu te acompanho lá diante do juiz da paz. Você quer uma testemunha? Eu vou lá para ser tua testemunha, tudo bem? Sabe o que eles vão fazer? Vão partir para cima de você para te arrebentar. Porque eles não vão aceitar.
Eles vão fazer pressão para a igreja fiel entrar no esquema. E eu só estou falando da questão religiosa, hein? Não falei dos gays ainda. Só estou falando da questão religiosa. Você tem que amar. Cadê o amor de Jesus na tua vida? Mostra Jesus em Jerusalém, irmão. Vai lá, mostra Jesus em Jerusalém. Está aqui, ó. Ó meu Jesus que eu creio aqui, ó. Filho, ele não entra em barca furada, não. Se ele entrar, ele vai arrebentar. Se você quiser dizer que ele perdeu o domínio, perdeu mesmo, porque ele saiu arrebentando tudo lá. Esse Jesus, frouxo, não tem não. Meia boca. Entendeu? Não tem não. Se ele for, ele vai fechar a festa do tabernáculo, você pode ter certeza. Vai começar a pregar lá no meio do povão e o pau vai quebrar. Então a melhor coisa eles dizem para você, então é melhor você não ir mesmo. Mas aí é o que está, irmãos. Eu quando recebi essa palavra hoje, me perguntei, Senhor, por que eu vou pregar isso? Eu estou cansado de pregar sobre isso. É porque o povo está fraudando. Estão desrespeitando. Ele quer o pão e o cálice para se sentir protegido na comunhão, mas não quer viver essa fé que eu estou pregando aqui. Pastor, traz a Santa Ceia para mim. É isso que eles querem. Que o pastor vai lá, dá o pãozinho, o cálice para ele se sentir abençoado, porque ele acha que ele está comendo literalmente o pão, o corpo de Cristo e bebendo sangue literalmente. Jesus está incorporando. Né? Que é essa visão que eles têm, a visão da substância. E a fé é isso. Quando a igreja pega o pão e o cálice, como Paulo está dizendo aí, para sentar na mesa do Senhor, ela está certificando que ela é exclusiva só dele. Você pode dizer isso hoje aqui? Será que você pode dizer isso hoje aqui? Será que você pode levantar a mão para o céu e dizer, Senhor, é isso mesmo? Essa igreja foi comprada com o teu sangue, essa igreja foi comprada com a tua morte, esta igreja é tua, Senhor, e nós devemos isso ao Senhor, devemos essa honra, essa fidelidade ao Senhor. Estamos aqui nessa terra para te servir, e se há pessoas aqui mancas, se há pessoas aqui doentes, cegas, aflitas, perdidas, é porque elas estão fraudando a tua comunhão, como disse Paulo lá em 1 Coríntios, também doutrinando sobre isso. Elas estão desrespeitando o teu corpo, não discernem o teu corpo, violentam a tua comunhão para ficar com os outros. Há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Cristo, há poder no sangue da cruz, para te repreender, Satanás, que nessa noite violenta a mensagem do Senhor, para fazer covardes na casa dele. O sangue de Jesus tem poder. Se há pessoas aqui pela internet nos ouvindo agora, quantas almas estão aí perdidas porque não há quem pregue e não há quem fale, quantas pessoas estão sendo levadas pelo diabo para o abismo porque não há quem traga para eles a verdade de Cristo. O sangue de Jesus tem poder. A igreja está covarde, a igreja está cabisbaixa, a igreja está amedrontada, aflita, retrocedendo diante do que está sendo pregado hoje aqui. Não quer ser odiada e perseguida por amor ao seu Senhor, mas quer ser chamada de igreja de Cristo. O sangue de Jesus tem poder, e o Senhor colocou uma espada hoje aqui nessa igreja, para mexer com o diabo que está aqui, e arrebentar com essas cordas e essas correntes que estão querendo calar a boca do Espírito Santo aqui nesse lugar, para repreender hoje aqui nesta noite aqueles que estão querendo fazer mais bonito e mais lindo do que aquele que morreu na cruz. Quem dizer que amam mais agora as almas do que o próprio Salvador. O sangue de Jesus tem poder. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos agora.